Vamos ler o verso 12 para a glória de Deus, Efésios 6, 12. Amém? Glória a Deus. Quem abriu diz amém. Diz ao teu irmão, é bom estar na casa do Senhor contigo hoje. Glória a Deus. Amém. É uma bênção do Senhor participarmos hoje deste momento, não é? Podemos estar juntos e partilharmos a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia, Pai. Nós já lemos esta passagem, mas eu quero revê-la com vocês. Efésios 6, 12, para a glória de Deus. Diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Amém? Até aqui. O versículo 15 é o novo versículo que nós lemos. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala ao nosso coração, toca a nossa vida de uma forma que só tu podes, Senhor. Nós queremos te agradecer porque existe essa oportunidade de louvarmos o teu nome, de bendizermos o teu nome, de podermos ser tocados, ministrados pela tua palavra, Senhor, e de podermos ser abençoados por ti. Obrigado porque tu a deixaste para nós como um presente para que nós pudéssemos te conhecer através da revelação que tu deste na tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui esteve nas últimas 2 semanas? Levanta a mão. Quem não esteve, levanta a mão. Pois é. Glória a Deus, agora já dá. Amém. Então nós temos falado sobre esse tema da armadura espiritual, não é? De Efésios. E hoje nós queremos continuar. Nós já falamos sobre a cintura, não é? O cinto da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça e hoje há um terceiro tema, que é o Evangelho da Paz. Diz ao teu irmão, o Evangelho da Paz. Amém. O que é o Evangelho da Paz? Quero abrir com vocês lá no Antigo Testamento, fazemos uma viagem para trás, em Isaías 52, em nome de Jesus, e nós vamos ver, de facto, o que é que Paulo escreve aos Efésios quando ele quer dizer sandálias da paz. Amém. Isaías 52. Todos abriram? Nós temos aqui também já a passagem, mais fácil. E vamos ler o versículo 7, por favor. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o teu Deus reina. Aleluia. Como são belos podes voltar? Nos montes os pés, não é? Daqueles que anunciam o quê? As boas novas. Então, em Isaías nós temos uma descrição dos pés daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias. Nós ainda não temos a revelação completa, nós não sabemos que boas notícias são essas. Para aqui temos uma revelação parcial que diz-nos que Deus é o Deus de Sião. Glória a Deus por isso. Mas no Evangelho, no Novo Testamento, nós temos uma visão completa. Efésios já não apresenta uma visão completa. Nós então sabemos que a boa nova, que a boa notícia é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Amém? Aliás, a palavra evangelho significa boa notícia. Então, nós somos levados a entender que o evangelho da paz, que é descrito em Efésios 6, 15, está-se a referir ao evangelho de Jesus Cristo, que foi anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que está a ser anunciado pelos seus apóstolos e discípulos. Amém? E esse evangelho, então, ele é o evangelho da paz. Mas olha a coisa interessante e contrastante, não é? Nós temos aqui algo estranho. Nós estamos a falar num contexto de guerra,
de luta, não é, irmãos? Nós estamos a falar num contexto de batalha, em que Paulo diz, preparem-se para a batalha, preparem-se para a guerra, e eu vou-vos dar algumas ferramentas, algumas armas que vocês podem usar nessa guerra. Então nós temos o cinto, a couraça, vamos falar depois sobre o escudo, sobre a espada, mas neste momento em que se fala dos calçados, ele fala que o calçado é o evangelho da paz. É quase um paradoxo. O que Paulo está a dizer é que se nós queremos batalhar e lutar nesta guerra espiritual que estamos com a nossa frente e da qual não podemos fugir, nós temos que vivê-la com o evangelho da paz. Nós temos que estar calçados com o evangelho da paz para podermos lutar nesta batalha. Isto é algo um pouco fora do comum, fora do normal, não é? Como é que esse paradoxo funciona? Como é que algo aparentemente contraditório pode existir? A palavra de Deus nos ensina que o evangelho ele traz paz. Amém? E essa paz, ela excede todo o entendimento. É uma paz que, apesar de estarmos no meio da guerra, o nosso coração consegue encontrar paz em Deus. Porque no evangelho nós encontramos a solução para os problemas deste mundo. No evangelho nós sabemos que há resposta. Nós sabemos que há solução para tudo. Talvez o mundo dê soluções para muitas coisas. Não é? Eu não sei se vocês acompanham, mas atualmente há soluções para muita coisa. O ser humano já está a criar solução para supostamente viver em Marte, não é? E vai e cria o foguete, aí vai e faz um teste, o foguete cai, aí vai e faz outro, o foguete vai e volta. Eu acho aquilo incrível, não é? Aí vai e manda o robozinho para Marte, o robozinho está lá. Em Marte já tem robô, já tem drone, né? E nem eu tenho drone, mas lá em Marte já tem drone, é uma coisa fora do normal. E ele tira foto, manda foto para aqui, faz vídeo, não sei o quê, recolhe amostras e tal, e não sei o quê. E há pessoas que estão a teorizar isso, né? Porque o ser humano, segundo eles, um dia vai destruir o planeta Terra, então a gente tem que ir para outro lugar. E lá vão começar a plantar coisas, a fazer coisas para aquilo criar atmosfera e para o ser humano... Enfim, são soluções que eles criam na cabeça deles, não é? E isso também faz com que a tecnologia avance e às vezes Deus usa isso como bênção para as nossas vidas. Mas eu acho interessante que o ser humano está sempre a procurar soluções para tudo, não é? Mas nunca tem solução para o dilema da alma, para o dilema do coração. Nunca tem solução para o que acontece connosco. Para o que é que nós estamos aqui. Qual é o nosso propósito de existência? Se nós acreditamos que somos obra do acaso, que tudo o que existe hoje, toda essa perfeição, toda essa complexidade na criação, foi obra do acaso e tudo veio por causa de um acidente, talvez a nossa vida aqui não tenha grande propósito realmente. Se nós somos obra do acaso, se nós não temos um propósito, se nós não fomos criados por alguém que sabe mais do que nós, que tem algo maior para nós, realmente eu acho que a vida não tem muito sentido. Mas se nós encontramos verdade nas Escrituras, nós entendemos que somos criados para um propósito, que nós nos desviamos desse propósito, mas que nós fomos resgatados de volta para esse propósito. E isso é o Evangelho. É que tu e eu fomos resgatados por Deus, para sermos filhos dele, eleitos e amados por ele em todo o tempo. Então esse é o motivo pelo qual nós devemos andar com os nossos pés calçados com o Evangelho do Senhor, o Evangelho da paz. Nós viemos para pregar a paz, amém? Nós viemos para pregar a paz. E enquanto estamos nessa batalha espiritual, nós falamos da paz. A paz que excede todo o entendimento. Amém? Glória a Deus. Acalma aquelas crianças, Jesus, em nome de Jesus. Dá paz. Em nome de Jesus. Tranquilidade. Aleluia. Amém. Então, olha que coisa interessante. Como eu já disse, o soldado romano é a imagem que Paulo puxou aqui para explicar aos ouvintes, não é? A igreja de Efésios. E o soldado romano, ele costumava, para além do cinto, da couraça, etc., que eu já falei com vocês, ele costumava usar umas sandálias para a batalha. Era interessante porque na sandália ele colocava alguns pregos
não para se magoar, mas esse prego ficava virado para baixo, para muitas vezes ele conseguir, durante a batalha, ter tração e não escorregar e não cair. Então esses pregos funcionavam hoje como funciona um sapato antes de deslizante quase, não é? No meio da batalha, no meio da confusão, o soldado romano tinha que estar pronto, firme, sem escorregar e sem cair. Paulo então traz-nos essa imagem, essa metáfora de um sapato como o Evangelho que nos mantém firmes, assim como aquele soldado ficava firme. Sem o Evangelho na nossa vida, irmãos, sem a palavra de Deus na nossa vida, sem Jesus Cristo na nossa vida, nós escorregamos. Nós escorregamos muitas vezes e nós caímos muitas vezes. A única coisa que nos dá a possibilidade de estarmos firmes no mau momento, na má situação, é o Evangelho do Senhor. Porque no dia mau, no dia da doença, no dia da perseguição, no dia da dor, se nós tivermos o Evangelho em nosso coração, nós conseguimos estar firmes e ter paz no meio da tormenta. Amém? Glória a Deus. Eu vi uma imagem outro dia, nem sei se vocês conseguem encontrar aí, se o João consegue ajudar, de um farol. Era um farol, vocês sabem que o farol fica praticamente no mar, não é? Dentro do mar praticamente. O farol serve para iluminar o caminho e para mostrar aos navios que ali há terra firme, não é? Para eles não chegarem e baterem ou também para não estarem perdidos. E o farol tem que ter um cuidador, tem que ter alguém que trabalha lá dentro, não é? Eu vi uma imagem um dia de um farol e estava uma tempestade gigante, as ondas super altas a bater, e as ondas batiam no farol na altura do farol. Era uma coisa abismal, amedrontadora, não é? E havia lá um homem que estava a trabalhar naquele farol, e eu achei muito engraçado que houve um helicóptero que tirou uma fotografia a ele, e o homem estava tipo, imagina, o farol está aqui, ele estava virado para o helicóptero ali, e as ondas a baterem no farol que estava atrás dele. Ele estava à porta do farol. E ele estava tranquilo com a mão nos bolsos. Assim, é mais um dia no trabalho, é mais um dia, isto aqui é o pão nosso de cada dia, é ossos do ofício, não há problema nenhum, eu estou seguro, porque as ondas podem bater, o mar pode estar tempestuoso, toda a gente pode ter medo, mas eu estou seguro porque eu estou no meu farol. Não sei se a foto que o João vai conseguir colocar vai ser essa, mas eu estou seguro porque eu tenho esse farol. É saber que há segurança no meio da tempestade. O que é esse farol? O que é essa sandália que vai nos fazer ficar firmes em terra firme? É o Evangelho do Senhor. Amém? Qual é a parábola que Jesus contou sobre o homem que constrói a sua casa na areia e o homem que constrói a sua casa na rocha? Olha que fixe, é mesmo essa, obrigado. Imaginem vocês ali, não é? Tranquilo, ele assim, está ali um helicóptero, deixa eu ver o que ele quer, não é? Abre o mar ali a destruir tudo, ele de repente com a mãozinha no bolso, tranquilo da vida, não é? Mais um dia no meu trabalho, tranquilo, não se passa nada. Obrigado. A parábola do homem que construiu a sua casa na areia e a sua casa na rocha. Na areia, ele conseguiu construir a casa, ela deve ter ficado incrível, bonita, maravilhosa, linda, não é? Mas chegou o mau tempo, chega a erosão, passa o tempo, chega uma tempestade, e o que acontece com aquela casa? Ela é destruída. Eu não sei se algum de vocês aqui tem experiência em construir casas, eu não tenho, mas a parte mais importante de uma casa é o que? É o seu fundamento, não é? O cliente pode escolher o melhor acabamento possível, pode escolher o melhor revestimento possível de parede, a cor mais bonita para as suas paredes, mas se ele chegar ao engenheiro e disser, olha, eu quero isto, investe só nisto, o engenheiro, se for bom, vai dizer, não, o mais importante é um bom fundamento. Nós temos que nos preocupar em ter um bom fundamento. Então vamos ver se a terra é boa para nós colocarmos essa casa primeiro. Se ela não for boa, nós vamos ter que ter mais trabalho aqui em preparar este lugar. Porque tu não queres uma casa para um mês, tu não queres uma casa para 5 anos, tu queres uma casa para a tua família, para as gerações que vêm a seguir, não é? Então, o fundamento é super importante. E o que é que Jesus está a dizer? Constrói a tua casa num bom fundamento. Qual é o bom fundamento? É a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo.
Nós somos chamados a não deixar o nosso coração em cima de coisas que passam, irmãos. A areia é o que passa. O que é que passa? Filosofias passam. Ideias passam, pessoas passam. Se a minha vida é construída em cima de alguém, se o meu futuro é construído em cima de uma pessoa, ou em cima de uma ideia, talvez em cima de uma conta bancária, talvez em cima até de uma casa humana, talvez em cima da minha profissão, um dia isso passa. E a pergunta que Deus nos faz hoje é: o que é que vai ficar? Quando passar a tua profissão, quando o dinheiro estiver pouco, quando aquela pessoa já te virar as costas, o que é que vai ficar na tua vida, irmão? Jesus nos chama a que fique o Evangelho. Mas para ficar o Evangelho, eu tenho que tê-lo nos meus pés, bem calçado, para que no momento da adversidade, pode vir a tempestade, eu posso estar no olho do furacão. Né? Agora que a gente está a falar em desastres, já viram aqueles filmes de furacões? São interessantes, não é? Já viam quando era pequeno, ficava aquelas imagens na minha cabeça, o furacão a passar e as vacas a voar por todo lado e não sei o quê. E eu lembro-me que havia uma cena que o protagonista, nem sei se isso é possível ou não, ele se prende num ferro que estava bem firme debaixo da terra, e ele prende-se naquele ferro, e o furacão passa por ele, ele vai, levanta e fica lá preso. De repente aparece, ele fica no meio do furacão, que é chamado o olho do furacão, não é? E ele olha para cima e está no furacão, aquela tempestade, aquela confusão, tudo preto, mas no olho do furacão, ele consegue ver o céu clarinho durante alguns segundos. E depois o furacão passa e ele fica bem. Não sei se aquilo é possível ou não. Mas, de qualquer das formas, ele estava firme, ele tinha um fundamento. Nós temos que ter um bom fundamento na nossa vida. Tu tens que começar a perguntar as perguntas certas. Qual é o meu fundamento? De onde é que eu tiro forças? Eu amanhã vou acordar. Amanhã não vamos trabalhar, para a glória de Deus, não é? Talvez alguns de vocês. Mas amanhã é dia do trabalhador. Por que é que eu acordo para trabalhar? Por que é que eu me levanto de manhã cedo da minha cama? Por quê? Há um motivo, não há? Qual é esse motivo? Eu tenho que me levantar com um fundamento. Se as coisas que eu me baseio hoje forem passageiras, eu infelizmente não vou conseguir estar firme no dia mau. No dia da discussão lá em casa, no dia do problema com os filhos, no dia que há um diagnóstico mau, eu tenho que estar firme em Deus, sabendo que tudo pode estar a correr mal, mas nele eu tenho paz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então o soldado era firme, e ele ficava firme. Muita gente olha para a Bíblia como um livro de regras, não é? Isto aqui tem os 10 mandamentos, depois tem não sei quantos mais mandamentos para o povo judeu, depois Jesus tem 2 mandamentos, e é só mandamentos. Isto é um livro de regras, eu não gosto de seguir essas regras, por isso não acredito na Bíblia. Mas a Bíblia não é só isso, a Bíblia não é só um livro de regras, de condutas. A Bíblia, acima de tudo, é um livro de notícias, de boas notícias. A narrativa principal, a história principal da palavra de Deus, se vocês olharem para ela no macro, no todo, ela é a história da redenção da humanidade. A lei está lá, os mandamentos estão lá, mas acima de tudo é como é que Deus, qual foi a obra de Deus para nos livrar do inferno. Essa é a grande narrativa da palavra de Deus. É por isso que Jesus veio, é por isso que Ele morreu, é por isso que Ele ressuscitou, é por isso que os apóstolos viveram, foi por isso que eles morreram e é por isso que a palavra de Deus chegou até nós. Porque Deus veio para redimir a humanidade. Essa é a boa notícia. E a minha pergunta para vocês, quando vocês falam da palavra de Deus, será que ela está a falar da boa notícia do Evangelho? Ou será que vocês estão presos em coisas que não vão edificar? Na verdade, tudo que vem da palavra edifica. Mas se nós somos conhecedores da palavra e queremos que a palavra seja o motivo principal da nossa vida e queremos transmiti-la para o próximo, nós temos que entender que ela é uma mensagem de boas notícias. Para que haja boa notícia tem que haver uma má notícia antes, certo? A má notícia é esta: estamos presos em nós próprios
longe de Deus, destinados a sofrer eternamente. Mas a boa notícia é que Deus tem uma solução para isso. Será que as pessoas estão a ouvir a tua boa notícia? Será que os teus pés estão calçados com o Evangelho? Será que por onde tu caminhas, fisicamente e metaforicamente na tua vida, será que o Evangelho é quem te leva à frente? Será que Ele te sustenta? Será que Ele te dá vida? O Senhor nos chamou hoje para que nós andemos pelo Evangelho, não pelas nossas pernas, não pelos nossos pés. Vive e anda pelo Evangelho, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. E esse Evangelho vem trazer paz. Quantos crentes aqui? Aqui não, aqui é tudo. Romanos 5, do 6 ao 10. Aleluia. Romanos 5, do 6 ao 10. Diz-nos o seguinte: de fato,
no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Mais um. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa é a boa nova que temos que partilhar com as pessoas que nós amamos, com as pessoas com as quais nós partilhamos a nossa vida, com as quais passamos horas do nosso dia. Essa é a boa nova. Amém? Será que o teu colega de trabalho sabe que tu és crente? Ah, não, mas o trabalho é só para trabalhar. Pois, tu não tens tempo livre no trabalho para conversar sobre a vida? O teu colega de trabalho sabe que tu tens filhos, que tu tens família, que tu tens irmãos, sabe o filme que tu gostas, sabe isso tudo. Será que ele sabe o que o Evangelho é na tua vida? Esta é uma pergunta provocativa, não é? Efésios 2, versículo 12 ao 18, e vamos fechar com isso. Efésios 2, do 12 ao 18. É 12, Duarte. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Glória a Deus. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Cristo veio nos trazer paz verdadeira. E o mundo precisa saber que Deus veio trazer paz ao mundo. Amém? E nós temos paz com Deus a partir do momento que o Evangelho passa a ser o motivo principal da nossa vida. Nós podemos caminhar pelo vale da sombra da morte, mas nós não vamos temer porque o Senhor está conosco. O que é que significa isso? Ter paz. Amém? Tu és uma ovelha nas mãos do pastor e o pastor vai te levar por lugares que às vezes não são muito bons. Situações que às vezes não são muito positivas. Mas Ele está-nos a guiar, Ele sabe o caminho, Ele sabe que é uma passagem, Ele sabe que é uma situação. Há fases na nossa vida que não nos conseguimos agarrar a mais nada, irmãos, a não ser o Evangelho. Toda a gente nos deixa, todas as situações estão contra nós, mas nós temos Jesus do nosso lado. Vivamos isso em todos os momentos na nossa vida. Quando o dia mau vier, Deus está contigo. E o mundo quer ouvir essa paz que tu tens. Amém? Fica de pé hoje, vamos orar. Quem nos dá essa paz é apenas Jesus Cristo. Ninguém mais. Apenas Jesus. Quem pode dar esperança para esse mundo é apenas Jesus. Eu quero pedir, Senhor, hoje, que Tu nos convenças, Deus, do nosso caminho, do trilho que temos vindo a traçar até aqui, dos passos que temos dado até aqui. E no meio dessa guerra, talvez tenhamos andado com sandálias, com sapatos que não são para nós. Talvez tenhamos tentado usar sapatos de outras pessoas em nós. Talvez queiramos que a vida dos outros
sirva para nós. Talvez queiramos, Pai, ser aceitos, usar o que os outros usam e viver como os outros vivem. Mas aquilo que não é feito para nós, não é para nós. O Senhor tem uma vida feita para nós, única, que não pode ser compartilhada de igual para igual com mais ninguém. Deus tem para ti um sapato próprio que é feito para o teu pé e que vai te ajudar a caminhar essa caminhada. E talvez hoje seja um momento em que tu trocas esse sapato e tu comeces a calçar o Evangelho da paz. E que tu sejas um agente da paz por onde tu passes. Tu sejas aquele que resolve os conflitos, tu sejas aquele que traz a paz, a mensagem do Evangelho, a paz por onde tu andes. E talvez, se no teu coração haja conflito, que esse conflito seja resolvido em nome de Jesus. E que cá para fora saia aquilo que está dentro do teu coração, que é um coração em paz no meio da tormenta. Obrigado, Jesus, porque tu nos ensinas a cada dia. Nós não somos perfeitos e todos os dias temos algo novo para aprender com a tua palavra. Obrigado porque mais uma vez nós somos exortados pela tua palavra e somos chamados a sermos transformados por ti. Convence-nos hoje, Pai, dos nossos caminhos tortuosos e leva-nos, Deus, hoje em nome de Jesus, para um caminho de vida, um caminho, meu Pai, de paz, um caminho do qual a nossa vida seja testemunho para os outros, Deus. Que a nossa conduta seja uma conduta de amor, de paz para com o próximo. Que todo o conflito, Deus, que nós venhamos causar neste mundo, Deus, que seja, meu Pai, dissipado em nome de Jesus. Que nós não venhamos para trazer conflito no mundo, mas venhamos para resolvê-los, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa família veja em nós um agente de paz e não um agente de conflito. Que os nossos pais vejam em nós alguém que foi transformado pela tua paz e não alguém que vem trazer mais conflito dentro de casa. Que o nosso marido e a nossa esposa venham ver em nós alguém que foi transformado pelo teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua casa. Obrigado pela tua igreja que hoje está aqui levantada, Senhor. Que nós possamos ter forças para continuar neste caminho. E eu peço, podes colocar a mão no teu coração, irmão, sobre todo o coração que está ferido, amedrontado, triste. Eu peço, Deus, esse coração que está conflituoso hoje, que a tua paz possa reinar sobre esse coração, em nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, possa transformar esse coração em nome de Jesus. Nós clamamos por uma paz sobrenatural hoje, uma paz sobrenatural hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Eu oro, eu te agradeço por esse culto, eu abençoo a vida de cada irmão. Oro especialmente por aqueles que estão